Sintonia Jurídica. Agora nós estamos aqui conversando com a professora Natasha Karenina. Ela dá aula de biodireito aqui na Universidade Federal do Piauí e tem mestrado em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é nossa ex-aluna, é graduada em Direito aqui na Federal do Piauí. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que recentemente ganhou muita notoriedade na mídia nacional, que é o que se chama de cultura do estupro. Professora Natasha, seja muito bem-vinda aqui ao Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-la para tratar sobre esse tema que é tão relevante e que tem tomado bastante atenção da nossa população. Muito obrigada, Samuel. Boa noite a todos e a todas. Em que consiste, como é que surgiu esse termo, cultura do estupro? Academicamente, como é que ele é tratado, né, dentro do direito? Do que se trata realmente uma luta contra a cultura do estupro? A ideia de cultura do estupro, ela veio para buscar explicar o fenômeno do estupro por meio de elementos políticos, né? Por meio de elementos do poder, da forma como o poder ele é distribuído de forma desigual dentro da sociedade, especialmente imbuindo, né, os homens com poder em relação às mulheres. Esse poder, ele tem a ver também com o próprio tratamento das mulheres como propriedade, o que para alguns homens autoriza a prática do estupro. Então a cultura do estupro, ela busca situar o estupro a partir de elementos do poder e não a partir de elementos naturais. Ou seja, o estupro ele não é explicado a partir desse elemento simplesmente pelo desejo, pela vontade, ou como até a gente diria, né, grosseiramente aqui no Nordeste, pela secura, coloquemos assim. O estupro, nesse sentido, ele é explicado por essas relações desiguais de poder. Quer dizer, o que se está denunciando é que os estupros que são cada vez mais denunciados nas delegacias da mulher, por diversas instituições que defendem os direitos da mulher, não seria fruto da natureza humana, vamos dizer que o homem naturalmente tende a estuprar ou a querer praticar sexo com as mulheres sem consentimento. Não necessariamente uma conjunção carnal, mas qualquer tipo de sexo com as mulheres sem seu consentimento. E você está me dizendo que o estupro se torna uma cultura porque ele advém das relações de poder instaladas na sociedade. E o direito, professora Natasha, ele tem direta relação com o poder na sociedade, né? Que instrumentos a gente pode contar dentro do direito para evitar o alastramento e para combater essa própria cultura? Como você bem colocou, a prática do estupro, ela tem sido cada vez mais denunciada. É importante que se diga isso para não se ter também uma ideia de que os homens têm estuprado mais, coloquemos assim, mas de que tem se criado até uma cultura jurídico-político-social, tanto no Brasil quanto em vários países do mundo, de buscar tirar a invisibilidade dessa questão, ou seja, dar uma maior publicidade, seja para que as vítimas consigam ter algum tipo de satisfação na esfera penal ou na esfera civil individualmente, ou para que se gere um movimento de reparação e de não repetição em relação a todas as pessoas. Em que pese a maioria dos estupros serem cometidos por homens em relação às mulheres, isso não quer dizer que homens também não possam ser vítimas de estupro e mulheres também não possam ser autoras, coloquemos assim, dessa prática. O direito, ele, nesse contexto, tem basicamente duas funções, que é a função de reparação, ou seja, em virtude de um dano cometido em relação à própria liberdade sexual das vítimas, é possível que elas ingressem na justiça, por exemplo, com uma ação no âmbito penal para buscar algum tipo de responsabilização do agente. Essa responsabilização ela pode ser pleiteada por meio do próprio rol, né, de crimes contra a dignidade sexual. Além disso, o direito ele também pode ser utilizado para práticas de não repetição, ou seja, para proteger tanto aquela vítima de possíveis outros atos de violência contra a sua dignidade sexual, mas o direito também pode, especialmente por meio das políticas públicas, buscar formas de garantir que outras pessoas não sejam estupradas. E como que funcionaria essa questão das políticas públicas? As políticas públicas, elas visam dar materialidade a um direito, especialmente algum direito, como a gente classifica, né, de segunda ou de terceira geração, ou seja, direitos que dizem respeito à igualdade
e direitos que dizem respeito a toda uma coletividade. Contemporaneamente, a gente tem tratados internacionais e leis internas para visar garantir que não haja a prática do estupro e também para buscar trabalhar elementos educacionais, já que as relações de poder, elas se reproduzem por meio de elementos sociais, mas elas também se reproduzem por meio de elementos educacionais, né, de matizes educacionais. Você, ouvinte, está aqui acompanhando uma entrevista com a professora Natasha Karenina sobre os flexos, né, do direito naquilo que a gente chama de cultura do estupro. A professora Natasha Karenina é mestre em Direito e Relações Internacionais pela Federal de Santa Catarina e é professora de Biodireito aqui na Universidade Federal do Piauí. Professora Natasha, um outro dado interessante e alarmante é que em 2014 foi identificado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que a cada 11 minutos era notificado um caso de estupro no Brasil. E nesse aspecto a gente vê que a notificação do caso de estupro, ela busca a atuação do aparelho policial do Estado. Eu notifico ao Estado, eu denuncio, para que haja de alguma forma uma atenção e uma repressão por parte do aparelho policial de Estado, que por sua vez também é dominado pela mesma cultura de poder machista da sociedade. Como é que a gente pode organizar esses órgãos de repressão a essas violências contra a mulher com um Estado que também está, de toda forma, influenciado por essa cultura, né, uma cultura ampla de predomínio, né, desse poder masculino? O primeiro ponto que se coloca é que realmente, no geral, as vítimas elas quando procuram inicialmente a delegacia para que seja registrado o boletim de ocorrência, para que elas possam fazer os exames necessários para atestar que de fato houve estupro, tomar os medicamentos necessários em caso de riscos de transmissão de alguma doença ou mesmo para evitar algum tipo de gravidez indesejada em virtude da prática do estupro. Só que a atuação da delegacia, a atuação do aparato policial, ela é uma atuação inclusive posterior, porque é preciso que haja o próprio fato, né, o próprio ato criminoso dentro do direito, para que o Estado possa atuar pelo menos por essa via. Nesse sentido, a atuação ela fica até um pouco limitada, porque ela não diz respeito ao antes, coloquemos assim, é isso que você está falando, de pensar as próprias instituições para além dessa própria cultura do estupro, para um novo tipo de cultura, uma cultura que dialoga com os próprios direitos humanos. Em tese, coloquemos assim, seria suficiente que a gente, por exemplo, compreendesse os ditames constitucionais para entender que todos os sujeitos eles são iguais, ainda que formalmente perante a lei, e que práticas não consensuais, sejam elas sexuais ou não, elas deveriam ser afastadas da nossa esfera privada, já que a ideia de liberdade que é comungada por todos nós é aquela ideia de que a minha liberdade ela termina onde a do outro começa, né? Então, se uma prática ela é uma prática não consensual, ela deveria, por esse princípio da liberdade que é por nós compartilhado, ser inclusive afastada das nossas próprias atitudes. Nesse sentido, uma possível resposta para se pensar em instituições verdadeiramente democráticas, seja no âmbito policial, seja dentro do próprio Ministério Público, Defensoria Pública e do Poder Judiciário, é uma formação a partir do direito, né? Especialmente uma formação a partir dos direitos humanos, mas não aquela formação que se dê simplesmente aprendendo as leis, aprendendo os tratados, mas aprendendo verdadeiramente os princípios, já que os princípios eles orientam tanto os direitos humanos, seja eles enquanto lei, seja eles enquanto doutrina, e orientam também o próprio direito constitucional brasileiro, que é o direito que fornece todos os fundamentos, todas as bases para os demais ramos do direito. O que se percebe é que muitas vezes a formação jurídica, ela, especialmente nesse quesito dos direitos humanos, ela é deficitária, ela se foca em aspectos muito pontuais e não consegue dar conta de fato, construir uma cultura de direitos humanos, né? Uma cultura de direitos que poderia minorar essas práticas de violência. A gente realmente consegue ver a dificuldade que é tratar sobre esse tema, mas eu acredito que à medida em que a gente dá
visibilidade à sociedade sobre essa questão da cultura do estupro. E que a gente consegue iniciar aqui na academia esses debates mais aprofundados, né? Você vem fazendo pesquisas nessa área, outros professores, homens e professoras mulheres, também estão envolvidos com essa luta em defesa das mulheres, dos direitos das mulheres e pela reforma cultural, naturalmente, influenciar uma nova postura na sociedade e no Estado. De todo modo, é uma luta que ainda continua. Então, professora Natasha, eu agradeço muito a sua presença aqui no Sintonia Jurídica. Espero revê-la em breve para você nos dar notícia dessas publicações científicas que você está preparando aí. Tá certo, então eu gostaria muito de agradecer ao convite, gostaria de agradecer também a todos os ouvintes e a todas as ouvintes e dizer que realmente existem muitos pesquisadores aqui na universidade e fora dela que têm pesquisado questões atinentes a direitos das mulheres e questões atinentes a direitos humanos de forma geral. A gente tem pelo menos 5 grupos de estudo que trabalham diretamente com essa questão aqui na universidade, fora outros grupos de outras universidades que também têm fomentado o debate interdisciplinar, seja a partir do direito ou a partir de outras áreas, o que mostra, inclusive, que diminuir, acabar, combater a cultura do estupro, ela passa por todos os ramos do saber, não é simplesmente o ramo do saber jurídico, ainda que o direito ele possa fornecer muitas respostas para proteger as vítimas e também para se construir uma cultura democrática e de direitos para todos os sujeitos, né? Sejam eles homens ou mulheres. Tá ótimo, muito obrigado, professora Natasha, e até breve. Até breve. Sintonia